Salve ouvintes do programa Fala Capoeira. No programa de hoje teremos o depoimento do mestre Flávio Saudade. O mestre Saudade apresenta longa carreira na utilização da capoeira como técnica social de promoção, proteção e manutenção dos direitos humanos. Coordenador do projeto Gingando pela Paz, que atende crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade em territórios de conflitos armados em países como Haiti e República Democrática do Congo, com apoio inclusive da Unicef. Como essa saudade está fora do país, fizemos um programa através de depoimentos com problemáticas previamente compartilhadas, dando total liberdade para questionamentos, observações e críticas. Agradecemos imensamente o carinho e a atenção com que expôs suas ideias. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos os ouvintes do programa Fala Capoeira. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu me chamo Flávio Alex de Mesquita Soares. Sou conhecido na capoeira como Flávio Saudade ou Saudade. Eu sou nascido e criado em São Gonçalo, no bairro de Nova Cidade, no estado do Rio de Janeiro. A primeira vez que eu ouvi falar sobre capoeira foi através de um tio meu, que era capoeirista, foi capoeirista na época da juventude dele, e ele chegava em casa, nessa época nós morávamos com a minha avó, minha mãe e os meus irmãos, e ele chegava à noite depois do trabalho, e às vezes ele começava a fazer as brincadeiras dele, as negaças dele. Inclusive, nessa época, eu acho que eu nem sabia o que era, que aquilo realmente era capoeira. Eu era levado pela brincadeira, pela curiosidade e acabava me envolvendo com tudo aquilo. E eu acredito que foi nesse momento que a semente foi plantada, quando eu assistia a ele fazendo as brincadeiras dele e, sobretudo, quando na minha adolescência eu ouvia meus parentes ou amigos dele contando como ele tinha derrubado 1, 2, 3 na pernada. Então isso ficou muito presente no meu imaginário. Eu criei um personagem, Sobretudo também quando eu via a forma que ele vivia, o estilo em que ele vivia. Para mim ele era o bom malandro. Era o cara que tinha amigos em todos os lados, sempre muito sorridente, sempre muito brincalhão, sabia entrar e sair das situações, com muita inteligência, com muito bom humor. E ele era vendedor de lustres, Então, numa época, eu trabalhei com ele, vendendo lustres, e eu reparava nesse jeito dele lidar com as pessoas e no respeito que as pessoas tinham por ele. Também assisti a alguns momentos de conflito em que ele encarava aquela situação para realmente se colocar, e às vezes até situação que envolvia discriminação, porque ele era um vendedor, andava com seu cordão de prata, com chapéu de banda, carregando a bolsa dele pesada, os lustres. Em algumas ocasiões nós nos vimos discriminados por isso. E ele não baixava a cabeça, ele não partia para a briga, mas ele se colocava, ele se impunha. E a capoeira eu via o tempo todo nesse comportamento dele. O tempo todo ela estava presente, sempre com muita inteligência, sempre sabendo contornar a situação na conversa ou, como ele falava, na maciota. E foi esse exemplo, o exemplo do meu tio, que me inspirou a querer ser um capoeirista, para seguir os mesmos passos que ele. Porém, foi um pouco complicado porque, à época, eu era muito caseiro e eu não sabia onde encontrar capoeira. Então, eu tive muita dificuldade. Até que, por uma surpresa, eu passei no centro de São Gonçalo e vi uma placa que falava de programas, de projetos sociais da Prefeitura de São Gonçalo, inclusive a capoeira. Então eu lembro que eu voltei no outro dia, se eu não me engano, e foi lá que eu encontrei o meu mestre, o mestre Marcos Wagner, com quem eu comecei e com quem eu continuo até hoje. À época, o mestre ele pertencia ao grupo Berimbau de Ouro, do mestre Quito, porém ele vem
da linhagem do finado mestre gigante, fundador da Negrinhos de Sinhá, que por sua vez foi aluno do mestre Gato Preto, de São Gonçalo. O projeto levou 6 ou 9 meses e posteriormente o meu mestre me convidou para fazer parte do grupo. E foi muita felicidade porque eu consegui dar continuidade à minha formação e, sobretudo, o que é mais importante, de encontrar uma família. O meu mestre, a sua esposa, seus filhos. E foram anos e anos de muitas realizações, de muitas alegrias, de muitas lutas, mas, sobretudo, de muito aprendizado. A minha primeira referência foi o meu tio, como eu falei anteriormente. Muito embora ele não tenha alcançado o grau de mestre, e eu acho até que ele nem estava interessado nisso, foi uma referência importantíssima na minha formação enquanto capoeira, enquanto ser humano, enquanto cidadão. A segunda foi o meu mestre, com quem eu iniciei a minha formação e com quem eu passei anos e anos da minha vida. Na verdade, acredito que eu passei com o meu mestre, com a família dele, mais tempo do que eu passei com a minha própria família, sobretudo quando aconteciam festas de família e eu colocava meu abadá embaixo do braço e ia para a capoeira, mesmo ouvindo as reclamações, dos irmãos e da família. E é claro que além desses dois eu tive outras referências, pessoas que se tornaram tão importantes quanto e que eu carrego comigo até hoje como exemplos, como o mestre Mamed, que é uma pessoa que eu sempre tive muito apreço, o mestre Machado, que para mim sempre foi um exemplo e por quem eu sempre tive muita admiração, o mestre Boca, que sempre esteve presente nos comentários e nas memórias do meu tio, assim como Antônio Afonso, a mestra Borboleta, que era uma das poucas mulheres que jogavam na roda e que pegavam no berimbau, isso segundo a minha lembrança, o mestre Naval, o mestre Travassos, o mestre Santana, o mestre Casquinha, que muito embora era de Angola, eu era de regional, foi uma pessoa que ficou muito marcada na minha memória, e outras pessoas, de quando eu comecei a capoeira, que ainda não eram mestres, mas que ficaram gravados, ficaram marcadas, ou pelo jogo, ou pela postura, como Lobinho, PQD, Feijão e tantos outros aí que me inspiraram a seguir nesse caminho. E um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção, quando nós falamos de referência, nós somos remetidos automaticamente para o início da nossa caminhada, as pessoas que foram, que contribuíram, que serviram de exemplo, para esse início da caminhada, E eu acredito que as referências, elas continuam, mesmo e sobretudo quando a gente alcança uma certa graduação, seja de professor, contramestre, treinel, mestre, porque nós estamos sempre aprendendo e nós temos que sempre continuar nos inspirando, E nesse sentido eu posso citar diversas outras pessoas que eu encontrei que me inspiraram e que continuam me inspirando, como o mestre Mendonça, que muito embora não esteja aqui, continua sendo uma inspiração para mim, o mestre Tio Regis, que sempre foi uma figura incrível para mim, de muita inspiração, sobretudo de muitos conselhos, o Celso do Engenho da Rainha, o mestre Genaro, o Leopoldina, que muito embora não tinha tido muito contato com ele, mas os poucos momentos em que a gente pôde conversar, ele me ensinou muito mais do que diversos anos, A mestra Janja, que é uma figura super importante para mim, a mestra GG, o próprio mestre Camisa também, que nas oportunidades que eu pude conversar com ele, sempre foi de muito aprendizado, de muita inspiração. E o mestre Oscaranha, Gilberto de Andrade Oscaranha, que foi uma pessoa com quem eu tive o prazer e a honra de conviver, durante algum tempo e com quem eu aprendi muito, muito, muito mesmo. Uma pessoa que eu tenho como exemplo, e que vem me acompanhando durante toda essa caminhada de todos esses anos.
Eu fui formado professor em 2005, que inclusive foi o ano de lançamento do projeto Gingando pela Paz, que é o projeto que eu coordeno. Em 2009 eu recebi a graduação de contramestre e em 2011 eu fui formado mestre em primeiro grau. Eu coordeno o projeto Gingando pela Paz, um projeto que nós iniciamos no Brasil em 2005 e que nós implementamos no Haiti em 2008. Então, um projeto que até hoje, acontece no Haiti. E no Gingando pela Paz, nós utilizamos a capoeira enquanto tecnologia social. Quer dizer, é um pouco diferente da capoeira utilizada nos grupos de capoeira, que muitas das vezes tem como objetivo crescer, e formar formados e professores. No Gingando pela Paz, o nosso objetivo primeiro é reduzir o trauma causado pela violência sobre crianças e fazer com que essa criança redescubra a sua identidade e, sobretudo, a humana, porque antes da identidade civil, nós temos a identidade humana. Então, nós não temos o objetivo de formar capoeiristas, muito embora isso aconteça naturalmente. E com esse projeto, no Haiti, nós atendemos mais de 1.500 pessoas, sobretudo crianças e jovens. Então, obviamente, que todas essas crianças e esses beneficiários não se tornarão capoeiristas, Até seria muito bom, mas nós acreditamos que o que é mais importante, ou seja, os valores que nós trabalhamos na capoeira e que a capoeira nos permite reforçar, esses valores vão acompanhar essas crianças, onde é que elas estejam e seja qual for o papel que elas terão na sociedade. Em 2015, por conta desse trabalho que a gente realizou, na verdade em 2014, por conta desse trabalho que a gente realizou e realiza no Haiti, nós fomos convidados pelo embaixador do Brasil em Goma, na República Democrática do Congo, para implementar um projeto chamado Capoeira pour la Paix, Capoeira pela Paz, onde nós iríamos utilizar a nossa metodologia, a nossa estratégia de intervenção que nós utilizamos no Haiti. Então, eu cheguei em 2014 em Goma, é onde eu resido hoje, para implementar esse projeto, sobretudo as bases técnico-pedagógicas. Em 2015, eu voltei para fazer uma primeira avaliação, porque era um projeto piloto, e a partir de 2016, eu vim em permanente, fazer a coordenação desse projeto e estou aqui até hoje, coordenando o projeto Capoeira pour la Paix, que trabalha com crianças desmobilizadas de grupos e forças armadas. São crianças, soldados, que passam por toda uma formação para se tornarem soldados, para atuarem em conflitos, sobretudo nas selvas aqui da República Democrática do Congo. E tanto no Haiti e aqui no Congo, o que foi interessante, o que é interessante, é ver a utilização da capoeira num outro formato. A gente que é habituado a ver a capoeira somente do ponto de vista do grupo, quando nós vemos a capoeira sendo utilizada por organizações, é muito interessante, E foi o que nos levou a começar a chamar a capoeira que nós fazemos, de capoeira social, que é, sobretudo, aquela capoeira que não tem, como eu falei anteriormente, não tem o objetivo de formar capoeiristas. O mais importante é que aquela criança ela consiga realmente sair daquele estado traumático e que ela consiga se enxergar como ser humano, enxergar os seus valores, e ter realmente consciência
do que ela é capaz para realizar os sonhos dela. Então essa é a capoeira que a gente chama de capoeira social, né? Que é uma capoeira que influencia em diversas áreas, até a própria relação com o aluno, ela é influenciada, né? A gente não tem como manter essa figura, né, do mestre, por exemplo, que tem toda a razão, que não pode ser questionado, porque essas crianças, elas estão numa fase, num momento, por tudo que elas passaram, de questionamento, né? E elas vão questionar. E em se tratando de crianças que saíram de um grupo armado, de uma gangue armada, crianças que passaram por uma formação para se tornarem soldados, para aprender a matar, ela vai te questionar, né? Ela vai te questionar. E a sua postura enquanto ser humano que vai mostrar para essa criança realmente por que ela tem que te respeitar. Então você imagina, no meio de 80 crianças que saíram de diferentes grupos armados, crianças que estavam na floresta com uma Kalashnikov, né, que estavam matando, né, o seu semelhante com facões, como é que você vai chegar para essa criança e falar: eu sou mestre, você tem que me obedecer, é assim que tem que ser, não me pergunte, não me questione. É uma outra realidade. Essa é a capoeira social, é a capoeira que se coloca no lugar do outro, né? Justamente para criar uma relação de confiança que foi totalmente destruída por uma formação, né, que tem por objetivo justamente destruir essa capacidade dessa criança de ter empatia pelo outro, né, que é a questão do inimigo. Não posso ter empatia pelo meu inimigo. E é justamente destruir, né, a humanidade que essa criança tem. E a capoeira, o que a gente viu no Haiti e o que a gente vê muito claramente aqui no Congo, é que ela desconstrói toda essa formação. Ela realmente ajuda essa criança a resgatar a sua humanidade, né? E é por isso que a gente ouve muito aqui no Congo as crianças relatarem e falar que através da capoeira elas conseguem se perdoar. E crianças que até uns dias atrás estavam se matando nas matas, nas florestas. Então isso é muito importante para que a gente consiga realmente ter uma noção do quanto a capoeira ela é vasta, né? Ela é muito mais do que grupo, né? A capoeira ela é muito mais do que a gente possa imaginar. E chegando aqui no Congo, a partir do trabalho com outras organizações, sobretudo com a Unicef, a partir do momento que nós conseguimos incluir a capoeira no programa de proteção da criança da Unicef, nós começamos a lançar a capoeira enquanto tecnologia social. Quer dizer, a capoeira ela é tudo que ela já é, mas a nossa preocupação, o nosso objetivo é pensar no futuro, o que a capoeira pode ser. Porque o que a capoeira foi e o que a capoeira é, ninguém tira. Mas o que a capoeira pode ser depende de cada um de nós. E no nosso caso, nós tratamos a capoeira como tecnologia social, quer dizer, é um conhecimento que nasceu da inteligência humana, né, da população, para resolver problemas que nascem da própria população, da própria sociedade. E é realmente uma tecnologia que vem demonstrando ótimos resultados. Nós temos a capoeira em diversas áreas de conflito, né, onde crianças são expostas à violência armada. Tivemos essa experiência no Haiti, temos essa experiência aqui no Congo, na República Centro-Africana, né, no Oriente Médio. A capoeira tem mostrado, né, para diversas organizações que é possível enfrentar todas essas dificuldades, essas problemáticas que atingem as crianças de uma forma simples, né?
E o que é mais interessante é que a capoeira nos permite realmente a mostrar, muitas vezes, para pessoas que esperam realmente respostas mirabolantes e custosas, que na verdade a solução passa pela simplicidade, passa pela oralidade, passa pela roda, passa pelo diálogo. Quer dizer, a capoeira nos permite trazer de volta, para a discussão, trazer de volta, para essa realidade. São fundamentos simples que nós vemos aqui depois de milênios na África, dos povos autoctones. E a capoeira nos permite driblar toda essa estrutura engessada do sistema. O racismo no Brasil é um fato, e quem tenta negar isso é até imoral. O racismo segrega e ele mata, e é um fardo que a gente carrega há muito e muito tempo. E ele foi utilizado por um sistema que manteve milhares de seres humanos em posição de servidão e continua até hoje com o mesmo propósito, Esse propósito de cosificar e reduzir o valor da pessoa. E para isso ele se baseia na pele, na nacionalidade, na posição social, e tudo com o propósito de manter o poder. E a capoeira ela age exatamente para reverter esse quadro, Ela age na desconstrução desse processo de cosificação do ser humano. Quer dizer, ela age na valorização da sua identidade. No entanto, não da sua identidade civil, como cidadão, mas na sua identidade humana, que ao meu ver é a primeira e a mais importante. Eu posso citar como exemplo o trabalho que a gente realiza através da Unicef aqui no Congo, com crianças que foram utilizadas por grupos e forças armadas, Essas crianças foram retiradas, sequestradas das suas famílias, muitas delas, a maioria, e ela passa por toda uma formação ideológica, onde ela começa a se enxergar como soldado. E a gente vê nesse processo toda uma desconstrução da sua identidade, além da destruição da capacidade dessa criança de sentir empatia pelo outro. Quer dizer, tudo aquilo que nos torna humano, E o racismo foi toda uma construção para desconstruir, essa identidade de determinado ser humano, no caso negro, e o indígena também, para que ele fosse visto por uma sociedade como se ele realmente não valesse nada. Até a própria ciência foi utilizada para embasar essa posição. E a capoeira ela age justamente na valorização dessa identidade humana. A capoeira, como diversas outras culturas de matriz africana, que se desenvolveram na clandestinidade sob muita perseguição, vem justamente transgredir esse sistema, E ela faz isso, assim como essas manifestações, há muito e muito, muito tempo. Claro que é importante também as políticas públicas, como é o caso da Lei 10.639, que busca nada mais, nada menos do que resgatar uma dívida antiga que temos com a nossa própria história. E realmente é preciso que isso seja feito, para que a gente comece realmente a se ver como nação. Porque enquanto nós não nos vemos enquanto nação miscigenada, e celebrar as diferenças que nós temos, nós nunca seremos um país. É impossível você ter um país quando você não tem uma nação forte e consciente. E a capoeira, assim como outras manifestações, vem fazendo isso há muito tempo, de ocupar os espaços, de valorizar a cultura, de valorizar a identidade, a nossa raiz. E nós temos que fazer cada vez mais isso, Nós temos que enfrentar realmente esse sistema, que quer realmente nos fazer voltar para a senzala, e nos aprisionar novamente. E temos que fazer frente a isso, como nós sempre fizemos, ocupando espaços, escolas, universidades e, sobretudo, a rua. A rua tem que ser ocupada. Depois que a capoeira ela foi liberada, dentro de um espaço fechado,
eu acredito que a gente perdeu um pouco, né, essa ocupação da rua, né? E a capoeira é feita na rua. A capoeira realmente ela mostra o que ela é na rua, né, em contato com o povo. Eu acredito que nós cada vez mais nós temos que realmente retomar esse direito da rua, né? E é na rua que nós vamos mostrar nossa força. Dentro das academias, dos espaços fechados, nós treinamos, nós aprendemos, nós estudamos, mas é na rua que nós mostramos o nosso potencial e a nossa união. E a gente tem que partir para uma coisa mais além, né, dessa consciência de grupo, de capoeira, e realmente nos pensar como instituição, né, realmente trabalhar para que nós tenhamos uma união, né, voltada para algo maior, para os direitos e a dignidade que a gente sempre buscou enquanto capoeirista. Então a capoeira ela precisa e deve aproveitar esse potencial, essa força que ela tem para fazer frente e para realmente ser resistência, né? É preciso gritar, é preciso cantar, é preciso gingar, mostrar ao mundo, né, o que está acontecendo e fazer frente, né, a esse ataque, né, que na verdade não é um ataque somente contra o Brasil, é um ataque contra o ser humano de todo o mundo, né? Quando se fala na extinção do Ministério do Meio Ambiente, né, que vai com certeza repercutir, né, na Amazônia, né, e vai acelerar a degradação da Amazônia, nós estamos falando do mundo todo. Quer dizer, então a questão não é mais local, né? A questão é global, como sempre foi. E é preciso que a gente amplie a nossa consciência, né? E enquanto cidadãos do mundo, nós possamos realmente trabalhar, né, e lutar a boa luta, né? Através da cultura, através da arte, através da poesia, através da alegria que sempre foi a nossa arma, né? E a capoeira representa tudo isso, e não é à toa que ela foi registrada como patrimônio da humanidade, né? Patrimônio imaterial da humanidade, porém ela é muito material, ela é física, né? Ela pode ser vista, ser tocada, e é isso que a gente tem que aproveitar hoje, agora, né? Para defender os direitos humanos, para defender realmente o valor da pessoa humana, para frear, para fazer frente, né, a esse grande ataque que nós estamos sofrendo e que com certeza vai comprometer as gerações futuras. Então, quando eu penso a capoeira, eu sempre penso na ancestralidade, né, que depois de muita luta, de muito sofrimento, nos permitiu fazer hoje o que nós fazemos, né, a capoeirar. Mas o posicionamento deles era dentro e fora da roda, em favor dos direitos humanos, né, da dignidade, da liberdade. E nós temos que fazer a mesma coisa, né? Nós não podemos nos omitir, né, porque a omissão é um erro, é corroborar com tudo isso que está sendo feito, né, de maléfico, de vil, né, que nos atinge diretamente. Então acredito que a capoeira hoje é essa mensagem que ela tem, né? Nós temos que realmente olhar para fora da roda, né? Nos inteirar com outras pessoas e nos compreender como cidadãos, não somente numa sociedade brasileira, mas cidadãos do mundo, e realmente partir para a luta da forma que a gente sempre fez, né? Valeu, um grande abraço para vocês, obrigado por essa oportunidade e esperamos estar juntos nessa luta, né, que não termina nunca. Gratidão, mestre Flávio Saudade, por compartilhar com a comunidade suas experiências, anseios, projetos no âmbito da capoeira, da sociedade e no campo político. Espero que tenham gostado. Deixem seus comentários em nosso YouTube, Facebook e indiquem futuros entrevistados e entrevistadas para o nosso programa. Forte abraço para vocês. Axé. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos os ouvintes do programa Fala Capoeira. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu me chamo Flávio Alex de Mesquita Soares. Sou conhecido na capoeira como Flávio Saudade ou Saudade. Eu sou nascido e criado em São Gonçalo, no bairro de Nova Cidade, no estado do Rio de Janeiro.
A primeira vez que eu ouvi falar sobre capoeira foi através de um tio meu, que era capoeirista, né? Foi capoeirista na época da juventude dele, e ele chegava em casa. Nessa época nós morávamos com a minha avó, minha mãe e os meus irmãos, e ele chegava à noite depois do trabalho e às vezes ele começava a fazer as brincadeiras dele, as negaças dele. Inclusive nessa época eu acho que eu nem sabia o que era, que aquilo realmente era capoeira, né? Eu era levado pela brincadeira, né? Pela curiosidade, e acabava me envolvendo com tudo aquilo. E eu acredito que foi nesse momento que a semente foi plantada, né? Quando eu assistia a ele fazendo as brincadeiras dele, e sobretudo quando na minha adolescência eu ouvia meus parentes ou amigos dele contando como ele tinha derrubado 1, 2, 3 na pernada. Então isso ficou muito presente no meu imaginário. Eu criei um personagem, né? Sobretudo também quando eu via a forma que ele, né, vivia, o estilo em que ele vivia. Para mim ele era o bom malandro. Era o cara que tinha amigos em todos os lados, sempre muito sorridente, sempre muito brincalhão, sabia entrar e sair das situações, né, com muita inteligência, com muito bom humor, e ele era vendedor de lustres, né? Então, numa época, eu trabalhei com ele, vendendo lustres, e eu reparava, né, nesse jeito dele lidar com as pessoas e no respeito que as pessoas tinham por ele. Também assisti a alguns momentos de conflito em que ele encarava, né, aquela situação para realmente se colocar, né, e às vezes até situação que envolvia discriminação, porque ele era um vendedor, né, andava com seu cordão de prata, com chapéu de banda, carregando a bolsa dele pesada, os lustres. Em algumas ocasiões, né, nós nos vimos, né, discriminados por isso. E ele não baixava a cabeça, né, ele não partia para a briga, mas ele se colocava, ele se impunha. E a capoeira eu via o tempo todo nesse comportamento dele. O tempo todo ela estava presente, sempre com muita inteligência, sempre sabendo contornar a situação na conversa ou, como ele falava, na maciota. E foi esse exemplo, o exemplo do meu tio, que me inspirou a querer ser um capoeirista, né? Para seguir os mesmos passos que ele. Porém, foi um pouco complicado porque, à época, eu era muito caseiro e eu não sabia onde encontrar capoeira. Então, eu tive muita dificuldade. Até que, por uma surpresa, eu passei no centro de São Gonçalo e vi uma placa que falava de programas, né, de projetos sociais da Prefeitura de São Gonçalo, inclusive a capoeira. Então eu lembro que eu voltei no outro dia, se eu não me engano, e foi lá que eu encontrei o meu mestre, o mestre Marcos Wagner, com quem eu comecei e com quem eu continuo até hoje. À época, o mestre ele pertencia ao grupo Berimbau de Ouro, do mestre Quito, porém ele vem da linhagem do finado mestre Gigante, fundador da Negrinhos de Sinhá, que por sua vez foi aluno do mestre Gato Preto, de São Gonçalo. O projeto levou 6 ou 9 meses e posteriormente o meu mestre me convidou para fazer parte do grupo. E foi muita felicidade porque eu consegui dar continuidade à minha formação e, sobretudo, o que é mais importante, de encontrar uma família. O meu mestre, né, a sua esposa, seus filhos. E foram anos e anos de muitas realizações, de muitas alegrias, de muitas lutas, mas, sobretudo, de muito aprendizado. A minha primeira referência foi o meu tio, como eu falei anteriormente. Muito embora ele não tenha alcançado o grau de mestre, e eu acho até que ele nem estava interessado nisso, foi uma referência importantíssima na minha formação enquanto capoeira, enquanto ser humano, enquanto cidadão. A segunda foi o meu mestre, com quem eu iniciei a minha formação e com quem eu passei anos e anos da minha vida,
Na verdade, acredito que eu passei com o meu mestre, com a família dele, mais tempo do que eu passei com a minha própria família. Sobretudo quando aconteciam festas de família e eu colocava meu abadá embaixo do braço e ia para a capoeira, né? Mesmo ouvindo as reclamações, né, dos irmãos e da família. E é claro que além desses dois eu tive outras referências, né, pessoas que se tornaram tão importantes quanto e que eu carrego comigo até hoje como exemplos, como o mestre Mamed, que é uma pessoa que eu sempre tive muito apreço, o mestre Machado, que para mim sempre foi um exemplo e por quem eu sempre tive muita admiração, o mestre Boca, que sempre esteve presente nos comentários e nas memórias do meu tio, assim como Antônio Afonso, a mestra Borboleta, que era uma das poucas mulheres, né, que jogavam na roda e que pegavam no berimbau, isso segundo a minha lembrança, o mestre Naval, o mestre Travassos, o mestre Santana, o mestre Casquinha, que muito embora era de Angola, eu era de regional, foi uma pessoa que ficou muito marcada na minha memória, e outras pessoas, né, de quando eu comecei a capoeira que ainda não eram mestres, mas que ficaram gravados, ficaram, né, marcadas ou pelo jogo, né, ou pela postura, como Lobinho, PQD, Feijão e tantos outros aí que me inspiraram a seguir nesse caminho. E um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção, né, quando nós falamos de referência, nós somos remetidos automaticamente para o início da nossa caminhada, né? As pessoas que foram, que contribuíram, que serviram de exemplo, né, para esse início da caminhada, né? E eu acredito que as referências, elas continuam, mesmo e sobretudo quando a gente alcança uma certa graduação, seja de professor, contramestre, treinel, mestre, porque nós estamos sempre aprendendo e nós temos que sempre continuar nos inspirando, né? E nesse sentido eu posso citar diversas outras pessoas que eu encontrei que me inspiraram e que continuam me inspirando, né? Como o mestre Mendonça, que muito embora não esteja aqui, continua sendo uma inspiração para mim. O mestre Tio Regis, que sempre foi uma figura incrível para mim, né, de muita inspiração, sobretudo de muitos conselhos. O Celso, do Engenho da Rainha, o mestre Genaro, o Leopoldina, que muito embora não tinha tido muito contato com ele, mas os poucos momentos em que a gente pôde conversar, ele me ensinou muito mais do que diversos anos, né? A mestra Janja, né, que é uma figura super importante para mim, a mestra GG, o próprio mestre Camisa também, que nas oportunidades que eu pude conversar com ele, né, sempre foi de muito aprendizado, de muita inspiração. E o mestre Oscaranha, Gilberto de Andrade Oscaranha, que foi uma pessoa com quem eu tive o prazer e a honra de conviver, né, durante algum tempo e com quem eu aprendi muito, muito, muito mesmo. Né, uma pessoa que eu tenho como exemplo, né, e que vem me acompanhando durante toda essa caminhada de todos esses anos. Eu fui formado professor em 2005, que inclusive foi o ano de lançamento do projeto Gingando pela Paz, que é o projeto que eu coordeno. Em 2009 eu recebi a graduação de contramestre e em 2011 eu fui formado mestre em primeiro grau. Eu coordeno o projeto Gingando pela Paz, um projeto que nós iniciamos no Brasil em 2005 e que nós implementamos no Haiti em 2008. Então, é um projeto que até hoje, né, acontece no Haiti. E no Gingando pela Paz, nós utilizamos a capoeira enquanto tecnologia social. Quer dizer, é um pouco diferente da capoeira utilizada nos grupos de capoeira, né, que muitas das vezes tem como objetivo crescer, né, e formar formados e professores. Né. No Gingando pela Paz, o nosso objetivo primeiro é reduzir o trauma, né, causado pela violência, né, sobre crianças e fazer com que essa criança redescubra a sua identidade e, sobretudo, a humana,
né? Porque antes da identidade civil, nós temos a identidade humana. Então nós não temos o objetivo de formar capoeiristas, muito embora isso aconteça naturalmente. E com esse projeto no Haiti, nós atendemos mais de 1.500 pessoas, né, sobretudo crianças e jovens. Então, obviamente, né, que todas essas crianças e esses beneficiários não se tornarão capoeiristas, né? Até seria muito bom, né? Mas nós acreditamos que o que é mais importante, ou seja, os valores, né, que nós trabalhamos na capoeira e que a capoeira nos permite reforçar, esses valores vão acompanhar essas crianças, né, onde é que elas estejam e seja qual for o papel que elas terão, né, na sociedade. Em 2015, né, por conta desse trabalho que a gente realizou, na verdade em 2014, por conta desse trabalho que a gente realizou e realiza no Haiti, nós fomos convidados pelo embaixador do Brasil em Goma, na República Democrática do Congo, para implementar um projeto chamado Capoeira pour la Paix, Capoeira pela Paz, onde nós iríamos utilizar a nossa metodologia, né, a nossa estratégia de intervenção que nós utilizamos no Haiti. Então, eu cheguei em 2014 em Goma, é onde eu resido hoje, para implementar esse projeto, né, sobretudo as bases técnico-pedagógicas. Em 2015, eu voltei para fazer uma primeira avaliação, né, porque era um projeto piloto, e a partir de 2016, eu vim em permanente, né, fazer a coordenação desse projeto e estou aqui até hoje, né, coordenando o projeto Capoeira pour la Paix, que trabalha com crianças desmobilizadas de grupos e forças armadas. São crianças, né, soldados que passam por toda uma formação, né, para se tornarem soldados, né, para atuarem em conflitos, né, sobretudo nas selvas aqui da República Democrática do Congo. E tanto no Haiti e aqui no Congo, o que foi interessante, o que é interessante é ver, né, a utilização da capoeira num outro formato, né? A gente que é habituado a ver a capoeira somente do ponto de vista do grupo, né? Quando nós vemos a capoeira sendo utilizada por organizações, é muito interessante, né? E foi o que nos levou a começar a chamar a capoeira que nós fazemos, de capoeira social, que é, sobretudo, aquela capoeira que não tem, como eu falei anteriormente, não tem o objetivo de formar capoeiristas. O mais importante é que aquela criança ela consiga realmente sair daquele estado traumático e que ela consiga se enxergar como ser humano, enxergar os seus valores, né, e ter realmente consciência do que ela é capaz para realizar os sonhos dela. Então essa é a capoeira que a gente chama de capoeira social, né, que é uma capoeira que influencia em diversas áreas, até a própria relação com o aluno ela é influenciada, né? A gente não tem como manter essa figura, né, do mestre, por exemplo, que tem toda a razão, que não pode ser questionado, porque essas crianças elas estão numa fase, num momento, por tudo que elas passaram, de questionamento, né? E elas vão questionar. E em se tratando de crianças que saíram de um grupo armado, de uma gangue armada, crianças que passaram por uma formação para se tornarem soldados, para aprender a matar, ela vai te questionar, né? Ela vai te questionar. E a sua postura enquanto ser humano que vai mostrar para essa criança realmente por que ela tem que te respeitar. Então você imagina, no meio de 80 crianças que saíram de diferentes grupos armados, crianças que estavam na floresta com uma Kalashnikov,
né, que estavam matando, né, o seu semelhante com facões, como é que você vai chegar para essa criança e falar: eu sou mestre, você tem que me obedecer, é assim que tem que ser, não me pergunte, não me questione? É uma outra realidade. Essa é a capoeira social, é a capoeira que se coloca no lugar do outro, né? Justamente para criar uma relação de confiança que foi totalmente destruída por uma formação, né, que tem por objetivo justamente destruir essa capacidade dessa criança de ter empatia pelo outro, né, que é a questão do inimigo. Não posso ter empatia pelo meu inimigo. E é justamente destruir, né, a humanidade que essa criança tem. E a capoeira, o que a gente viu no Haiti e o que a gente vê muito claramente aqui no Congo, é que ela desconstrói toda essa formação. Ela realmente ajuda essa criança a resgatar a sua humanidade, né? E é por isso que a gente ouve muito aqui no Congo as crianças relatarem e falar que através da capoeira elas conseguem se perdoar. E crianças que até uns dias atrás estavam se matando nas matas, nas florestas. Então isso é muito importante para que a gente consiga realmente ter uma noção do quanto a capoeira ela é vasta, né? Ela é muito mais do que grupo, né? A capoeira ela é muito mais do que a gente possa imaginar. E chegando aqui no Congo, a partir do trabalho com outras organizações, sobretudo com a Unicef, a partir do momento que nós conseguimos incluir a capoeira no programa de proteção da criança da Unicef, nós começamos a lançar a capoeira enquanto tecnologia social. Quer dizer, a capoeira ela é tudo que ela já é, mas a nossa preocupação, o nosso objetivo é pensar no futuro, o que a capoeira pode ser. Porque o que a capoeira foi e o que a capoeira é, ninguém tira. Mas o que a capoeira pode ser depende de cada um de nós. E no nosso caso, nós tratamos a capoeira como tecnologia social, quer dizer, é um conhecimento que nasceu da inteligência humana, né, da população, para resolver problemas que nascem da própria população, da própria sociedade. E é realmente uma tecnologia que vem demonstrando ótimos resultados. Nós temos a capoeira em diversas áreas de conflito, né, onde crianças são expostas à violência armada. Tivemos essa experiência no Haiti, temos essa experiência aqui no Congo, na República Centro-Africana, né, no Oriente Médio. A capoeira tem mostrado, né, para diversas organizações que é possível enfrentar todas essas dificuldades, essas problemáticas que atingem as crianças de uma forma simples, né? E o que é mais interessante é que a capoeira nos permite realmente mostrar, muitas vezes, para pessoas que esperam realmente respostas mirabolantes e custosas, que na verdade a solução passa pela simplicidade, passa pela oralidade, passa pela roda, passa pelo diálogo. Quer dizer, a capoeira nos permite trazer de volta, né, para a discussão, trazer de volta, né, para essa realidade. São fundamentos simples que nós vemos aqui depois de milênios na África, né, dos povos autoctones. E a capoeira nos permite driblar toda essa estrutura engessada do sistema. O racismo no Brasil é um fato, e quem tenta negar isso é até imoral, né? O racismo segrega e ele mata, e é um fardo que a gente carrega há muito e muito tempo. E ele foi utilizado por um sistema que manteve milhares de seres humanos em posição de servidão e continua até hoje com o mesmo propósito, né?
esse propósito de cosificar e reduzir o valor da pessoa. E para isso ele se baseia na pele, na nacionalidade, na posição social, e tudo com o propósito de manter o poder. E a capoeira ela age exatamente para reverter esse quadro, né? Ela age na desconstrução desse processo de cosificação do ser humano. Quer dizer, ela age na valorização da sua identidade. No entanto, não da sua identidade civil, né, como cidadão, mas na sua identidade humana, que, ao meu ver, é a primeira e a mais importante. Eu posso citar como exemplo o trabalho que a gente realiza através da Unicef aqui no Congo, com crianças que foram utilizadas por grupos e forças armadas, né? Essas crianças foram retiradas, sequestradas das suas famílias, muitas delas, né? A maioria, e ela passa por toda uma formação ideológica, né? Onde ela começa a se enxergar como soldado. E a gente vê nesse processo toda uma desconstrução da sua identidade, além da destruição da capacidade dessa criança de sentir empatia pelo outro. Quer dizer, tudo aquilo que nos torna humano, né? E o racismo foi toda uma construção para desconstruir, né, essa identidade de determinado ser humano, né, no caso negro, né, e o indígena também, para que ele, né, fosse visto por uma sociedade como se ele realmente não valesse nada, né? Até a própria ciência foi utilizada, né, para embasar essa posição. E a capoeira, ela age justamente na valorização dessa identidade humana, né? A capoeira, como diversas outras culturas de matriz africana, que se desenvolveram na clandestinidade sob muita perseguição, vem justamente transgredir esse sistema, né? E ela faz isso, né, assim como essas manifestações, há muito e muito tempo, né? Claro que é importante também, né, as políticas públicas, como é o caso da Lei 10.639, que busca nada mais, nada menos do que resgatar uma dívida antiga que temos com a nossa própria história. E realmente é preciso que isso seja feito, para que a gente comece realmente a se ver como nação. Porque enquanto nós não nos vemos enquanto nação miscigenada, né, e celebrar as diferenças que nós temos, nós nunca seremos um país. É impossível você ter um país quando você não tem uma nação forte e consciente. E a capoeira, assim como outras manifestações, vem fazendo isso há muito tempo, né, de ocupar os espaços, né, de valorizar a cultura, de valorizar a identidade, a nossa raiz. E nós temos que fazer cada vez mais isso, né? Nós temos que enfrentar realmente esse sistema, né, que quer realmente nos fazer voltar para a senzala, né, e nos aprisionar novamente. E temos que fazer frente a isso, como nós sempre fizemos, né? Ocupando espaços, escolas, universidades e, sobretudo, a rua, né? A rua tem que ser ocupada. Depois que a capoeira ela foi liberada, né, dentro de um espaço fechado, eu acredito que a gente perdeu um pouco, né, essa ocupação da rua, né? E a capoeira é feita na rua. A capoeira realmente ela mostra o que ela é na rua, né, em contato com o povo. Eu acredito que nós cada vez mais nós temos que realmente retomar esse direito da rua, né? E é na rua que nós vamos mostrar nossa força. Dentro das academias, dos espaços fechados, nós treinamos, nós aprendemos, nós estudamos, mas é na rua que nós mostramos o nosso potencial e a nossa união. E a gente tem que partir para uma coisa mais além, né, dessa consciência de grupo, de capoeira, e realmente nos pensar como instituição, né, realmente trabalhar para que nós tenhamos uma união, né, voltada para algo maior, para os direitos e a dignidade que a gente sempre buscou enquanto capoeirista. Então a capoeira ela precisa e deve aproveitar esse potencial, essa força que ela tem para fazer frente e para realmente ser resistência, né? É preciso gritar, é preciso cantar, é preciso gingar, mostrar ao mundo, né, o que está acontecendo e fazer frente, né, a esse ataque,
né? Que na verdade não é um ataque somente contra o Brasil, é um ataque contra o ser humano de todo o mundo, né? Quando se fala na extinção do Ministério do Meio Ambiente, né? Que vai com certeza repercutir, né? Na Amazônia, né? E vai acelerar a degradação da Amazônia, nós estamos falando do mundo todo. Quer dizer, então a questão não é mais local, né? A questão é global, como sempre foi. E é preciso que a gente amplie a nossa consciência, né? E enquanto cidadãos do mundo, nós possamos realmente trabalhar, né? E lutar, a boa luta, né? Através da cultura, através da arte, através da poesia, através da alegria que sempre foi a nossa arma, né? E a capoeira representa tudo isso, e não é à toa que ela foi registrada como patrimônio da humanidade, né? Patrimônio imaterial da humanidade, porém ela é muito material, ela é física, né? Ela pode ser vista, ser tocada, e é isso que a gente tem que aproveitar hoje, agora, né? Para defender os direitos humanos, para defender realmente o valor da pessoa humana, para frear, para fazer frente, né, a esse grande ataque que nós estamos sofrendo e que com certeza vai comprometer as gerações futuras. Então, quando eu penso a capoeira, eu sempre penso na ancestralidade, né, que depois de muita luta, de muito sofrimento, nos permitiu fazer hoje o que nós fazemos, né, a capoeirar. Mas o posicionamento deles era dentro e fora da roda, em favor dos direitos humanos, né, da dignidade, da liberdade. E nós temos que fazer a mesma coisa, né? Nós não podemos nos omitir, né? Porque a omissão é um erro, é corroborar com tudo isso que está sendo feito, né? De maléfico, de vil, né? Que nos atinge diretamente. Então acredito que a capoeira hoje é essa mensagem que ela tem, né? Nós temos que realmente olhar para fora da roda, né? Nos interar com outras pessoas e nos compreender como cidadãos, não somente numa sociedade brasileira, mas cidadãos do mundo, e realmente partir para a luta da forma que a gente sempre fez, né? Valeu, um grande abraço para vocês, obrigado por essa oportunidade e esperamos estar juntos nessa luta, né? Que não termina nunca. Gratidão, mestre Flávio Saudade, por compartilhar com a comunidade suas experiências, anseios, projetos no âmbito da capoeira, da sociedade e no campo político. Espero que tenham gostado. Deixem seus comentários em nosso YouTube, Facebook e indiquem futuros entrevistados e entrevistadas para o nosso programa. Forte abraço para vocês. Axé!